Aí eu quero te fazer uma pergunta que não está nessa reportagem da Mônica. Você também é advogada do deputado Glauber Braga, que sofreu uma perseguição do Movimento Brasil Livre no Congresso, num processo de tentativa de cassação. Ele acabou suspenso. E ele denunciava abertamente em plenário a conexão do Vic Vanilla com políticos e com grupos políticos. Esse cara também não acabou protegido por isso? Então, Pedro, bom, primeiramente, eu não sou advogado do deputado, mas sim tenho uma interlocução com o deputado, até porque, Obrigado pela correção, achei que eu tinha entendido errado, então. imagina, até porque todas as pessoas que acabam sendo perseguidas e falam assim, nossa, o Brasil é gigante, mas eu falo, no meu caso, né, em particular, não é tão gigante assim, porque as pessoas que acabam sendo perseguidas são as mesmas que acabam se comunicando comigo em determinado momento. Por quê? É o extremismo ideológico. Uhum. Então, nós temos que imaginar que o próprio nazismo ele veio numa questão de mudança política em um Estado. Mas que o extremismo ideológico que se inseriu no nazismo fez com que acontecessem atrocidades. E essas atrocidades se tornaram uma vergonha mundial, mas porque só aconteceram no centro da Europa, porque, afinal de contas, holocaustos ocorreram anteriormente à Segunda Guerra Mundial, com outros Claro. povos, mas não era a centralidade de poder econômico do mundo. Então, assim, nós temos que imaginar que se hoje nós temos uma questão de proteção dos direitos humanos e que a nossa Constituição ela é um reflexo da Declaração Universal de Direitos Humanos e que o Brasil assinou vários tratados internacionais para que não ocorresse determinados movimentos extremistas de apologias a crimes, e isso é um artigo do Código Penal, faz com que a gente tenha que reprimir. Não é mais uma condição de, eu vou perguntar para verificar se é isso mesmo. Não, Se não, uma não, não. pessoa está usando num vídeo uma camisa com um sol que representa um partido nazista, se uma pessoa faz uma declaração no antigo Twitter, hoje X, que tem que se criar um partido nazista no Brasil, o que mais precisa acontecer para que isso não seja prova o suficiente para que essa pessoa comece a responder por isso? Então, hoje, a minha questão é o porquê da morosidade. Porque se fosse outras condições, essa morosidade não aconteceria. E não foi Talvez se apenas fossem outras vítimas também, né? outras vítimas também. E assim, nós temos que imaginar que o ambiente virtual, inclusive para essas pessoas tanto as pessoas que cometem crime como as que não cometem, o ambiente virtual para nós, usuários, é um laboratório. E é um laboratório específico. Tanto que é um laboratório, por exemplo, que a gente sabe nas modulações de comportamento de mudança de voto escancaradas pela Cambridge Analytica, né? Mas, assim, Sim. se a gente está falando de laboratório, de um extremismo ideológico e etc., a gente está falando que esse laboratório virtual, ele tem como o objetivo real, o alvo, a vida presencial. E a vida presencial dos meus clientes foi totalmente modificada. E Sim. quando eu digo modificada, é medo, porque a gente não sabe quem é a pessoa que vai encontrar você na rua e que viu seus dados expostos e vai começar a te perseguir. Afinal de contas, é doxing, né? O cara pode te localizar e são dados que eram privados, né? Não, exato, exato. E isso é muito importante também, porque o Brasil é uma questão que eu levo, inclusive já levei 2 vezes, Pedro. A minha atuação, né, além no direito interno, também é no Tribunal Internacional. E no Tribunal Internacional, especificamente na CIDH, eu falo muito sobre um programa de proteção federal. O Brasil tem um programa de proteção federal, inclusive eu estou em curso nele, mas assim, esse programa de proteção federal, ele não é um programa que está, digamos, compatível com o tamanho do nosso país e compatível com a violência da nossa sociedade. Quanto mais desigual uma sociedade,
né, desigualdade, digamos, de justiça social, realmente, nós temos maior violência. E se nós temos isso, nós temos que ter um programa federal que consiga ampliar as questões de proteção. Que não seja somente um monitoramento de um ponto a outro onde eu vou me deslocar, ou um monitoramento de como eu estou, né, no comportamento, digamos assim, psicológico, mas realmente acompanhar o que está sendo feito para que a violência cesse e essa pessoa não precise mais ser acompanhada pelo programa federal. Sim, sim. E isso não acontece no Brasil. Não acontece porque é isso, né? A gente, até por conta do status quo da política mainstream, a própria eleição do Bolsonaro, a gente normalizou manifestações neonazis, né, Thalita? Essa que é a real, né? O que permite que um cara desses fale abertamente. Quando é que você tomou conhecimento desses casos do Vic Vanilla? Queria saber um pouco como é que você entrou no caso. Então, o que você puder falar, claro. Não, assim, eu comecei a ser procurada justamente pela expertise em crime digital, né? Uhum. E a partir disso, eu soube de algumas pessoas que já estavam procurando, ou seja, confeccionando boletim de ocorrência, etc., mas que não tinham o quê? Uma resposta adequada. E é muito diferente você, infelizmente, né? Lavrar o boletim de ocorrência numa delegacia comum e lavrar o boletim de ocorrência numa delegacia especializada em crimes digitais. Até porque o tipo de pedido do delegado, obviamente, digamos, o delegado ali especialista, vai ter uma outra formatação, principalmente junto ao Ministério Público, que é quem acaba chancelando para que o juiz aceite ou não determinado pedido. Que, no caso, também a quebra-sigilo, bloqueio de bens, apreensão de aparelhos que têm acesso à internet. Isso tudo é extremamente importante para que se cesse a violência nesses casos. Isso, por si só, a apreensão do aparelho vai mudar alguma coisa? Não. Porém, é o início da prova que você precisa constituir. E, para além disso, hoje, nós temos uma potencialidade de construir uma questão legislativa realmente para mudar isso. Por um tempo, eu fiquei pensando, né? Poxa vida, mas mais uma lei, criar mais uma lei sobre isso, mas quanto mais, como eu estava dizendo, quanto mais desigual é uma sociedade, mais leis ela tem que ter. Por quê? Porque nós temos que, digamos, dizer o óbvio, porque se todo mundo seguisse o que está na Constituição e tratados internacionais, mil maravilhas, né? Mas não é o caso. Que não é o caso. Então, assim, nós temos que criar essas leis para dizer, por exemplo, o óbvio, para que o operador do direito mesmo, ele consiga, através das leis, fazer os pedidos para que o juiz realmente retire ou cesse determinadas violências. Eu vou dar o exemplo aqui do que aconteceu agora em Pernambuco. Provavelmente a Defensoria Pública de Pernambuco tenha visto o editorial da Mônica Bergamo e depois tenha procurado quem é esse tal de Vic Vanilla, até porque até onde eu sei, Vic Vanilla nunca pisou em Pernambuco, e daí entrou com um pedido cível em relação a ele. Veja, se você vai pedir para o agressor cessar uma violência que é digital, e a pessoa falar, mas não tô achando que eu não estou fazendo nada de errado, ele não vai tirar. Então, aqui, se você quer parar uma cessação de violência, você vai atrás de quem? Eu chamo dos donos dos porcos, que é as Big Techs. Você tem que ir atrás da onde estão... Porque eles têm capacidade de coibir, inclusive, né? Essa que é a questão. Exatamente. A questão eles têm o interesse de coibir? Essa é também uma grande discussão, né? Que é a responsabilidade das Big Techs em relação ao conteúdo que o usuário acaba alimentando. Mas é responsabilidade dela. Afinal de contas, esse mundo digital pertence a ela.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!